Pessoal, bem-vindos. A gente vai começar aqui o segundo episódio nosso do Liquid Talks. Prazer em receber vocês dois aqui. Bom, sou Thiago, CEO, fundador da Liquid, e tô aqui com a minha sócia, Lu. Fala aí, Lu. Conta aí você mais um Bom, pouquinho de você. eu sou CCO da Liquid, hoje atuo com toda a parte de crescimento e clientes, meus dois clientes aqui na minha frente, então Olha, que coisa cuido muito boa. bem dos meus clientes. Boa no Coisa comercial, boa. essa É menina. boa. Bom, eu sou de incorporação, minha família, meu pai tinha construtora incorporadora, hoje a gente atua, né, tanto na parte de econômico quanto na parte de construção de galpão logístico. Eu tô na Liquid também desde o começo, junto com o Thiago, como co-founder. E hoje o nosso foco principal é atender as incorporadoras e conseguir trazer inteligência artificial e tecnologia para um mercado que hoje depende tanto disso, que é tão raso nessas informações. O Thiago, vou deixar, é a segunda vez que eu falo aqui, mas vou deixar você começar a história pelo quanto você é famoso e aí você conta pra gente. A Lu brinca aqui que eu sou famoso, mas é porque eu vim da tecnologia, né? Eu sou totalmente outsider do mercado imobiliário. Agora não mais. Mas passei muito pela área de tecnologia de um modo geral, inovação, fiz alguns projetos de tokenização importantes, dentre eles um projeto que, cara, foi bem significativo porque o Snoop Dogg comprou, então a Meu gente primeiro vendeu investidor. muito na primeira Sucesso. Como tokenização, então a gente fala co-founder, que é o foi Snoop esse Dogg. primeiro passo de Liquid. Mas, brincadeiras à parte, eu sou um apaixonado por esse mercado que a gente está, porque nasci no produto e sou apaixonado por você estar resolvendo um problema. E é um mercado com muitos problemas, né? Mas pra gente começar esse papo aqui, queria que vocês se apresentassem. A gente vai falar hoje aqui, dentre muitos temas, mas o principal deles aqui é a inteligência artificial e o controle financeiro. O futuro das incorporadoras. Mas eu acho que mais do que isso, eu tenho um prazer grande de ter vocês dois aqui. São duas pessoas que a gente escolheu muito bem, porque eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Tanto quando a gente está olhando para o recorte de inovação, para esse recorte de trazer tecnologia de modos diferentes para dentro de casa. Mas vamos receber aqui, então, Simone Ventura, CFO da Conx. Se apresenta Bom. rapidinho para a gente aí. Oi, tudo bem? Meu nome é Simone Ventura, CFO da Conx. Eu estou em incorporadoras aí desde 2003 na área financeira, evoluindo sempre. Passei aí por grandes, Cyrela, PDG, Cetim, Bradesco recentemente e agora na Conx. E, bom, vamos aprofundar aqui no tema, que é muito interessante, muito importante para o nosso cenário de hoje. Acho que sem tecnologia e sem assim controle financeiro acirrado, a gente não consegue ter aí dos bancos uma credibilidade suficiente para ter, né, aportes, para ter aí o plano empresário, para a gente seguir com caixa e seguir nesse projeto importante, principalmente aqui em São Paulo, sediado em São Paulo, nesse crescimento que vem vindo aí. Bom, André Tomé, CEO da OM, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Primeiramente, muito honra estar aqui com vocês. Sou André Tomé, tenho 36 anos, trabalho na OM, antiga Oliveira Melo, hoje é OM Incorporadora, há 4 anos, 2022, eu entrei como executivo da empresa, sou filho de um dos fundadores, é uma empresa tradicionalmente familiar, de 3 famílias, já tem 43 anos, mas eu comecei aqui em São Paulo na Iven, em 2010 como estagiário, depois saí depois de 2 anos e meio, 3, virei corretor de terreno para a incorporação, então trabalhei com o Cyrela, a gente estava até conversando antes de conversar com a Simone aqui, trabalhei com o Trisul, enfim, outras empresas, e em 2016 eu voltei para Goiânia por um problema familiar e acabei levando para lá a Ornari, que é uma empresa de imóveis sob medida, e enfim, aí como família também a gente atua no agronegócio, mas hoje minha função principal é estar à frente aí da OM e sou um apaixonado por inovação, então venho muito aqui em São Paulo, tenho um mentor, né, que me apresentou me apresentou a Liquid, que é o Romeu Buzarello. Meu professor também, por coincidência. Que eu sou apaixonado nele, ele é um cara que vive inovação 24 horas, e ele é meu mentor, então ele me conecta com empresas de inovação do setor, independente se é financeira, o marketing e tudo mais. E hoje a pauta de IA é uma pauta, independente da área, é uma pauta que a gente vem investindo e aprendendo, né? Então, para nós, que é uma construtora raiz, assim, esse ar de inovação tem que entrar pela porta da frente da empresa, né? Na minha opinião. Boa, duas empresas de regionais diferentes, perfis de construção, né?
perfis de cliente muito diferentes, atacando com inovação dores muito diferentes aqui. Começar com a Simone, conta um pouquinho acho que da trajetória quando você está olhando inovação dentro, você tem uma visão CFO ali, como é que você está levando para dentro de casa a inovação, mesmo não necessariamente a inteligência artificial, mas também a inteligência artificial, mas o olhar da Conx e seu, né, para dentro de inovação dentro de casa. Vamos dizer que tecnologia ele não é um assunto, né, de construtoras, né, muito antigas. É difícil, é um cenário difícil, mas hoje a maior parte das empresas estão em busca de IA, né? E estão em busca ali de como é que funciona, né? Como é que eu trago isso para dentro de casa? Precisa ser de fato com IA, trazer tecnologia? Talvez não. Né? Talvez você consiga só automatizar os seus processos. Talvez você consiga colocar pontualmente ali para você ter uma informação com mais presteza, porque você informa isso ao banco, para você ter um balanço um pouco mais rápido, que é a sua língua direta com os bancos na parte de análise de crédito. Como é que a gente faz isso e tem isso com um pouco mais de agilidades, sem avançar tanto para IA, criar robôs, né? Entrar ali em uma série de coisas que a gente ainda não conhece com muita, né? Quem não trabalha com isso diretamente, não tem o conhecimento certo de como isso funciona. E não sabe ainda também 100% do risco que isso oferece para a empresa se for mal implantado, conduzido e que traga aí algum risco, né? Gestão de risco é uma coisa que muito se trata dentro da empresa quando a gente fala de IA. Tem que ter cautela para trazer. Então, quando a gente olha para a tecnologia, a gente vai trazendo coisas muito importantes. A Liquid foi uma que eu fui atrás, conheci a Luísa, teve uma super paciência comigo no dia, porque tudo estava acontecendo dentro da incorporadora e dentro da construtora. Ela me aguardou, não, vamos ver aqui como é que funciona. E assim, eu já estava ali buscando alguns meses uma ferramenta muito parecida no mercado e não encontrava algo voltado para a incorporação. Análise de crédito do que atuasse ali dentro do imobiliário. E ela me trouxe uma ferramenta, eu falei assim, gente, mas é isso que eu preciso, eu só preciso dar uma atualizada, uma melhorada aqui para deixar isso na visão do corretor, que só precisa de uma informação X. O restante é comigo. Né? E a gente trabalhou essa informação, conseguiu colocar isso em vendas, que não é um negócio muito fácil de fazer. E o Mudou pessoal... o time antes de Isso é implantar, trivial, quase Mudei o infartei. time, porque eu tinha um ali totalmente na morosidade, entrando de banco a banco, fazendo um monstrinho, né? Ali, demorando e tendo morosidade. Eu não tinha gente no plantão constante, né? E ali tinha que fazer uma rotatividade importante. Falei, não, vamos implantar agora tal. E hoje a gente não consegue viver sem Liquid dentro do plantão. Eu tenho um corretor que está em qualquer lugar, está no plantão, está no bar, ele consegue ali já ver o potencial do cliente. E usar isso a favor do cliente, porque antes a gente ia ali, identificava o quanto ele quer financiar, o quanto ele pode financiar e trabalhava a informação nos bancos com essa informação que ele nos trazia. Hoje eu consigo ver o potencial dele, inclusive consigo ofertar uma unidade de maior valor. E falar, ó, você consegue mais, você consegue, né, uma metragem maior, você consegue uma vista melhor, você consegue... Isso nos trouxe vários benefícios que a gente nem imaginava. No fim, eu estava ali pensando numa análise de crédito direta, em algo que favorecesse, né, o input de todos os bancos, potencial do cliente que me trouxesse a informação que eu já buscava, e no fim ele me trouxe muito mais oportunidade de negócio na mesa e com o cliente. Então, esse, assim, foi a fundamental, assim, a primeira parte dentro do financeiro fundamental que a gente conseguiu atuar com a ferramenta da Liquid, e a gente ainda não estava falando de IA. A gente pode ter IA envolvido dentro de tudo que vocês buscam, mas a gente, como cliente final, não. A gente enxerga aquilo que eu buscava manualmente. Eu tinha pessoas de fato fazendo, e no fim, de alguma forma, foi substituído ali, né, por uma inteligência, mas que para mim é uma ferramenta. Então, olha a visão, né, do outro lado da mesa, como funciona isso. Eu acho que foi fundamental para a Conx e, assim, trouxe melhores negócios e evolução de vendas. Acho que é bacana você trazendo a inteligência artificial, a inteligência de dados, aqui a inteligência financeira no fim do dia para dentro do processo, que otimiza um processo operacional ali, acho que você trouxe pra gente, mas no fim ela acaba tocando na experiência do usuário, né? Eu tenho decisões mais rápidas num plantão. E eu, puxando um pouco para o André aqui, eu sou um admirador muito grande quando visitei lá o showroom, conhecer como o André
vende, para mim foi surpreendente. Eu falo isso para todo incorporador aqui. Eu falo, Fico não, feliz. tem que conhecer A o gente André, é- Eu adoro que como ele vocês olhou defendem. Nossa. a tecnologia e a experiência. Você levou também a tecnologia como parte da experiência no processo de venda lá. Conta um pouquinho pra gente, além, óbvio, seja do financeiro ali, mas hoje você tá atuando, eu gostei muito das partes da experiência que você criou para esse teu comprador lá Dá no o processo. atendimento, você diz. Desde o E atendimento, toda a de todo o estrutura, ambiente. né? Ali. Conta um pouco pra gente, que eu acho que é legal pra Que quem legal. tá em casa conhecer um pouco do trabalho que você tá fazendo lá. Bacana. A gente fez uma virada de jogo na empresa em 2022, quando eu entrei, e uma grande dor era criar a marca, né? O desejo. Como a gente atua no alto e altíssimo, a gente já estava preocupado com esse negócio de marca e tudo mais, né? Então a gente fez uma virada de mesa total e isso demandou a gente construir aquela sede nossa, que eu acho maravilhosa, claro, e como a gente é uma empresa que investe muito em arquitetura, a gente nos inspirou em alguns cases aí pelo Brasil e mundo afora, e a gente criou a Galeria OM, né? Então, aquele espaço, galeria porque nossos prédios se assemelham a obras de arte, esse é o principal conceito, e galeria porque habita um outro negócio lá dentro, que é o restaurante que tem lá, que é o Dali Dora, né? Que até você estava lá no dia que inaugurou, né, Lu? inaugurou, No primeiro almoço, vocês estavam lá, vocês dois. Depois o Aldair até comeu lá, que ele foi. A gente não comeu ainda, então a gente vai ter que voltar. Tem que voltar. Exatamente. Então, é uma extensão. Então, é um ambiente muito com uma conectividade muito grande, é muito legal, porque a gente não queria simplesmente um restaurante para cliente, obrigar o cliente a entrar para o meu stand, ver meus apartamentos decorados. Não. O restaurante foi para trazer um cliente de uma forma orgânica, caso ele queira ir ao apartamento, ele vai e tudo mais. O restaurante já está 3 meses de operação e a gente já tem umas 2, 3 tratativas de clientes que vieram na nossa galeria pelo restaurante. Como tem 2 entradas, então às vezes o cara entra no restaurante e nem sabe que lá é uma galeria que tem uma incorporadora por trás e tudo mais. Aí tem uma sala de imersão, que você entra antes, conhece os vídeos do produto, quem tem mais paciência também, o vídeo institucional da empresa, e sobe para os decorados. Então lá a gente vai conseguir ter de 4 a 5 decorados simultâneos. Goiânia isso é tranquilo fazer, porque como a gente atua em 2 setores, eles são walking distance, então tipo assim, setor Marista, setor Bueno, então eu consigo trazer o cliente, o empreendimento que eu esteja vendendo no Marista, o cara vai na minha central que é no Marista, e o cara do Bueno vai na minha central também, e compra sem problema nenhum um apartamento lá. Então é muito fácil esse acesso. Acho que uma coisa interessante é ver 2 experiências de médio e baixo padrão, setorialmente em São Paulo, Isso. e o seu alto, altíssimo em Goiânia. Os metros quadrados, o valor devem ser um pouco parecidos até do médio para o alto, né? Assim, Como o seu médio em São Paulo talvez não seja tão discrepante como o médio e alto aqui para São Paulo, Qual né? que é o... A gente tem por volta de 15 mil reais o metro quadrado, né? Tem Seu A gente médio. vende o médio a 12. exatamente. 14 muito. Exatamente. Aqui Até o 14. nosso segmento é 60, 50, né? Uhum. Mas Goiânia é uma cidade que o adensar, enfim, tem um plano diretor mudou agora, ficou mais restritivo, enfim, vai para esse caminho, né? De ficar mais restrito. Então a gente acredita que principalmente por 3 fatores, eu sempre falo, falta de mão de obra, com certeza você vive, né, Simone, na Conx, que é independente do mercado. Então aí a IA entra também para resolver muita coisa disso, né? Além da falta de mão de obra, a construção civil ela está com uma necessidade de se industrializar, né? Porque devido à falta de mão de obra, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro, o filho do mestre não quer ser mestre, o filho do caminhoneiro não quer ser caminhoneiro, né? Então ela tem que se industrializar, né? E a idade média do setor tem 41 anos. Então, a gente vê hoje que o preço do metro quadrado, necessariamente por esses 3 motivos principais, ao meu ver, independente do segmento, né? Ele tem que subir, ele vai subir, né? É isso. E a margem vai apertar. E a margem vai apertar, você vai ter que repassar para o consumidor, né? No econômico. Então, no econômico já criou-se a faixa 4 As margens agora, né? já são apertadas. Mas e já aí, criou-se agora outra faixa, né? Tem o faixa 4 que a gente consegue enquadrar. Entrou para resolver ali, um o R2V. pouco isso, né? Para resolver um pouco isso, né? Então, mas falando de tecnologia especificamente, como eu sou... Quando surgiu o IA na minha vida, eu continuo... Não sou de tecnologia, né? Sou engenheiro civil. Mas a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso, não de IA, mas eu vim fazer um Executive Program na Startse, e um dos cursos era com o Cristiano Cruel, que é um cara que fodástico em IA aí. Então foi muito bacana para criar um letramento em mim, porque eu não entendia nada de IA, onde ela podia me levar. Eu usava ChatGPT,
né? Sim. Que é, E que ano isso? que é uma Recente, areia. né? Não, Vai me falar há que um sim. ano atrás. Em agosto... ChatGPT 2002. Não vai me falar. Não, em 2024. Não, eu sou super usuário do ChatGPT, porém, assim, eu vi que é um grão de areia do negócio, É. né? Para as minhas funções do dia a dia, ele me ajuda demais. Mas onde eu vi que agregou muito a Liquid, começamos a operar tem 2 meses. Foi até bom ouvir seu relato aqui, Simone, porque prioritariamente a gente está atuando com o produto Liquid Pass primeiro, né? Uhum. É o Play. Desculpa. Monitoramento de carteira. Isso, eu até falei para Lu que vamos testar. E agora a gente já tá adorando. Já é dia 8 de setembro. Eu já quero ver o relatório do mês passado, dos clientes que compraram. Show. E, além disso, agora o PES, que a gente vai usar, porque eu vou ter um lançamento agora em outubro, né? Obviamente, os meus produtos estão lá vendendo. Mas no lançamento de outubro eu já vou usar mais o PES também, né? Principalmente hoje também, essa nova economia, a gente não sabe de onde vem, às vezes, as rendas das pessoas, né? Não necessariamente os bancos entendem a renda das pessoas, né? Então, é muito importante a Liquid para isso, porque, cara, às vezes chega um cliente lá, a gente não pode ter preconceito nenhum no alto padrão, nem no mercado, né? Mas se chega um cara para comprar, às vezes, um apartamento de 5, 6 milhões, o cara vai, compra, dá 2 milhões à vista, e tipo assim, e é importante você ter uma ferramenta dessa por trás também no PES, né? Então a gente vai começar agora o PES em outubro, agora, no nosso lançamento. Olha que beleza. Foi ótimo você Outro- poder me dar esse relato. Renda demais e o outro aqui eu buscando ali, ó, Onde eu posso achar a renda? angariando renda. Eu Você achei não o tem nada produto- informal. Eu achei o produto de vocês muito legal. Então, tanto é que ela teve só 10 minutos para me vender. Porque ela teve 10 minutos para me vender e eu comprei. Então, E ela foi muito boa. Mas entregou bem. Exatamente, porque eu falei, cara, a análise preditiva lá na frente no repasse, eu achei genial. Poder propor para um cliente que eu consigo ver que ele tem mais saldo. Por exemplo, o cara tá pagando 20 pau de parcela. Eu consigo, cara, você consegue pagar 40 mil de parcela? Eu saber isso, oferecer pontualmente para esse cara, saber que aquele cara vai me dar trabalho. Então, eu achei genial eu não ofertar tudo de forma geral. Já que eu sou pequeno, né? Meus produtos têm 87 unidades, 100 unidades. Vou lançar um agora com 29 unidades, né? Então eu consigo ser mais assertivo, né? Na Não, mas forma eu tô de... curiosa agora. Os teus clientes repassam com o Repassam. banco? É mesmo? Repassam. A tipologia de 1 por andar, às vezes não. Agora, os 3 suítes, até 150, 120, 110, repassam 100%. E os investidores que compram uma unidade, normalmente é um investidor pequeno, né? Um investidor que está comprando primeiro um apartamento para alocar. Mas, nas tipologias de investidor, a gente tem um produto lá, que é o Autoria, teve cliente que comprou 8 unidades, né? Então, aí esse cliente normalmente faz fluxo até as chaves. Que legal. É. Poxa, isso é curioso. Eu não curioso. imaginei que fosse tão amplo assim. E em São Paulo agora a gente está vivendo uma questão, né? Porque conforme as taxas estão muito altas, os nossos clientes, mesmo com empreendimentos financiados por outros bancos, buscam caixa. Hoje eu estava vendo um relatório que a gente está com 70% Caramba. de financiamento. E olha que eu tenho financiamento com todos os outros bancos. Mas A Caixa está sendo mais competitiva? 70% sempre buscam é, né? caixa. Lá em Goiânia, o BRB é bem competitivo. BRB é forte mas lá, aqui né? bem- Muito BRB eu forte. tenho Nunca bastante fui. dificuldade de trabalhar em São Paulo. Que coisa. Eles Acho são que fortes tanto essa para questão plano da empresário proximidade. quanto para repasse. É verdade, a gente já tentou uma proximidade algumas vezes e foi mais uma Eu questão, um acho desafio. que conecta um pouco o que a gente está olhando aqui, né? São dois olhares muito diferentes, carteiras que em tese são diferentes, mas o olhar de dados e a tecnologia que a gente está propondo aqui, né? A trazer para dentro enquanto inovadores aqui, todos nós, né? Independente de Liquid ou aonde você está trazendo a inovação, seja mais puxando para a experiência, seja mais puxando para o financeiro, o VGV é um só no final, e o projeto tem que caber e as fontes de funding, elas são escassas aqui. Então, no fim do dia, essa conta ela vai ter que fechar e entender mais dos dados ali desse cliente. Ele vai permitir que vocês criem, lógico, mais produtos ali na frente, produtos diferentes, mas também que acessem produtos financeiros diferentes. E aí, o meu ponto é, vocês estão observando com os dados, ou seja, conseguindo usar dados do cliente, não só para criar a experiência dele, seja a experiência do empreendimento que vocês estão criando aqui, mas também pensando nos produtos futuros. Quer dizer, como é que vocês olham hoje essa carteira que você tem em casa, pensando, olha, eu estou olhando minha carteira dentro de casa, mas eu estou extraindo aqui o suficiente para entender como será o futuro da minha incorporadora aqui? Acho que a André, a Mônica, ou se quem quiser puxar aqui, fica à vontade aí.
Posso falar um pouco do cenário, né? Aqui olhando para o médio, com unidades ali até 500 mil, né? E no baixo, que é unidades até 350 mil. Esse cliente é muito difícil ele ficar inadimplente e eu não carrego ele depois do financiamento. Então, eu entreguei as chaves e eu financio. E eu carrego ele no máximo ali 5%, né, pós-chaves, vamos dizer assim. Então, o risco da incorporadora diminui muito, né, nesse cenário, porque no fim eu não carrego carteira, eu carrego ele até a entrega. E qual a dificuldade que a gente tem ali? É se o cara perde o emprego, que hoje está um pouco mais equilibrado isso, né? Principalmente em São Paulo, onde eu posso dizer. Então, assim, dificilmente ele está perdendo ali o emprego e está perdendo o apartamento por conta disso. São outros problemas. A classe média é a que mais sofre, né? Com Sim. isso. Então, quando eu estou ali com o meu médio padrão, acaba sendo afetado um pouco mais e acaba ali atingindo alguns índices mais altos de extrato. Mas onde a gente está localizado em São Paulo? Que aí eu falo ali de Pompeia, falo ali de Pinheiros, Vila Romana, Lapa. Leopoldina, Vila Mariana. O índice ainda é baixo porque você consegue também revender dentro do mesmo mês. Então, olhando para controle, né? A gente consegue ter isso um pouco mais palpável. Você tem a venda, você consegue ter um plano empresário saudável, porque você consegue o repasse dos bancos, e fazer esse acompanhamento. Claro que eu estou ali na implantação do monitoramento para Vocês são justamente invertidos. me trazer. Acabei de Exato. perceber. Vocês Foi estão- ótimo ter ouvido você falar. Olha, tudo invertido. E tá sendo ótimo, tá sendo uma tudo experiência. estratégia. E a Muito gente tá legal trazendo. isso. A gente ainda vive de muitas informações do RP, que é repositório de informações, vamos dizer assim, Sim. e do Excel, né? E ali de BIs que trazem indicadores para dar um norte dentro da empresa. Mas em ferramentas como monitoramento, ele vem para revolucionar e para a gente ter uma decisão um pouco mais rápida, né? Uma tomada de decisão melhor dentro do financeiro. Mas a gente ainda depende bastante ali das viabilidades, né? Viável só traz ali até o lançamento, depois você vai para o Excel fazer o acompanhamento e ainda é ali que eu vejo o resultado do empreendimento e consigo carregar o que eu já vendi e ver a carteira dos clientes nesse cenário. Delay, né? E aí o monitoramento nos traz um outro viés, né? Que você consegue ver aquilo real time, né? Vamos dizer assim, para trazer informações melhores e ao longo da obra você já perceber para onde está indo o teu cliente, né? Para onde está indo, se você tem uma tendência forte a um distrato lá na frente, o que está acontecendo com ele, como é que você vai fazer ali, qual manobra você vai fazer ali, você faz alguma campanha de distrato e vende pegando um preço melhor, você espera entregar, é aí que está o gostoso, né? O Da desafio, incorporação. o desafio com Que é oportunidades. justamente, mas aí é importante a gente ver, né? É o que está acontecendo. Que hoje, só com Excel ali é bem mais difícil. Então, a ferramenta, ela é fundamental. A gente fala em corporação, ela não é só um processo dinâmico, né? É muito mais dinâmico do que quem tá fora Muito. pensa, né? Como tem muitas dinâmicas, né? Tem muitos ciclos acontecendo. É muito influenciado por como tá o mercado no momento, é influenciado por como tá o funding nesse momento. E está acompanhando agora lá um pouco da carteira dessas dinâmicas, né? Ou seja, você consegue acompanhar o que está acontecendo com a carteira e o quão você tá ali com controle ou não do que tá acontecendo para poder chegar e falar assim, olha, bom, eu entendi de onde está vindo minha inadimplência, entendi de onde está vindo, cara, meus ratings mais positivos aqui da carteira. Queria que vocês trouxessem um pouquinho pra gente, quando você começa a ter controle mais desses processos, né? Você passa aqui, no caso da Simone, olhando mais um pouco a concessão ali, olha, eu ganho um pouco mais de controle nas minhas políticas, entendo melhor quem eu tô colocando pra dentro de casa. André, você que tá olhando agora muito pro comportamento dessa carteira que tá evoluindo e ainda assim você pode ir regulando ao longo do tempo. Mas eu queria entender o que que muda, o que que muda na vida ali no fim do dia quando você começa a ter controle, que é uma situação um pouco diferente de quando você tá sendo espectador, né? Você passa a poder pilotar de fato a tua carteira ali. Sim, eu queria entender um pouquinho ali, primeiras mudanças ali que você tem quando Traz você ganha mais agilidade, controle. traz governança, que é um dos itens que, né, assim, tá muito presente hoje no setor imobiliário. Traz ali a questão de gestão de risco, traz, assim, você trazer para os bancos credibilidade,
da sua empresa, dizendo a minha carteira é boa, eu não tenho inadimplência, o meu próximo plano empresário vem comigo que eu tenho ferramenta boa para acompanhar, eu tenho ferramenta boa para vender, eu tenho isso super controle aqui hoje para poder vender isso, inclusive, melhor para os bancos. E isso, de fato, traz um faturamento melhor, traz um funding melhor, diminui o risco no banco. Hoje que está uma loucura, tudo é um CDI mais alguma coisa. Esse CDI mais, assim, influencia muito quando você tem todo esse controle dentro de casa e consegue mostrar isso de maneira positiva. E bancos hoje, inclusive, fundos, né, vão no plantão, né? Faz simulação, né? Você fica sabendo depois. Fica sabendo depois o que aconteceu. E isso, assim, melhorou muito para Conx, inclusive, e a gente tem cenários muito melhores hoje, mostrando, você consegue mostrar de fato o que a empresa está trabalhando ali e como que a gente está funcionando. E isso, não, e assim, não é o fórum aqui, né, que é muito mais controle financeiro, mas a gente tem muito controle também na obra. E a gente consegue demonstrar isso com muitas fintechs. Eu tenho um controle diferenciado dentro da tesouraria, hoje, com uma fintech de mercado que também me traz um cenário diferente. Acho que o combo todo, né, traz ali um cenário positivo quando você vai buscar funding. Eu acho que você acaba se preparando também Sim, para acesso a capital. A gente estava, né, no nosso primeiro podcast falando sobre isso, né? O acesso a capital. Eu acho que o André também tem. Quando a gente conversou pela primeira vez aqui, você estava falando isso, né? Que quando você vem para um mercado e você se torna CEO de uma companhia e você tem todas as estruturas de financeiro, comercial, né, operações, tudo dentro de uma caixinha, só que cada um tem seu segmento, é muito difícil você também saber o que você tem que controlar. E aí, eu acho que a minha pergunta para você também é essa: o que te trouxe falar, puta, eu preciso ir no Cubo, né? Vir aqui ter o Bussarella ali como seu mentor para você estruturar esses processos e sair um pouco do que é o comum. O comum né, nesse mercado são empresas familiares que vão seguindo os mesmos processos e que todo mundo tem um quê de dono da razão de, puta, eu faço isso há 50 anos, então eu sei fazer. Sim, acho que a grande virtude na minha história profissional é que eu trabalho em 3 mercados, então é muito bom isso, porque eu sei que eu tenho que abrir a cabeça para conseguir. A melhor coisa que tem é você não ser do mercado imobiliário, entendeu? Porque você está criando uma ferramenta para resolver um problema, obviamente ali do mercado imobiliário, mas o que me fez trazer o Cubo é isso, essa cabeça é o que o Bussarella chama, né, de coração de estagiário. Eu virei CEO de uma empresa de 43 anos, mas a empresa não nasceu para ser museu, né? Então, a empresa nasceu para continuar. 43 anos a gente tem que aplaudir, mas seguir em frente, né? Então, quando eu entendi isso, eu entendi que eu tinha que levar meus olhos para passear. Uhum. Levar os olhos para passear é conhecer tendências, né? Comportamentais do cliente hoje. Né? O foco hoje da OEM principal em produto é criar produto que resolva o problema do cliente, não o meu problema. Então, o primeiro empreendimento que a gente lançou nessa nova gestão, que foi ano passado, foi que a gente fez uma collab com a Ornari, aproveitando, obviamente, minha relação com a empresa, e criamos um empreendimento que a gente entrega já o apartamento com armários da Ornari e eletrodoméstico. Estamos testando, metade das unidades, são 143. Metade a gente fez com e metade sem. A com é mais cara por metro quadrado e vendeu mais que a sem. A gente falou, putz, a gente testou, mas é um MVP, mas testamos e viu que deu certo, porque era um empreendimento majoritariamente para investidor, a gente viu que o cliente quis essa solução, né? Agora, então, aí a tecnologia, ela é o meio para a gente crescer, né? Então, o que me deu um cara que, eu não sou da área financeira, eu gosto de financeiro demais, mas eu tenho lá o diretor financeiro que também é sócio da empresa e tal, que é o Paulinho, o que eu mais gostei da ferramenta foi a simplicidade dela. Entendeu? Porque o que eu gostei de IA é que eu não preciso entender de algoritmo, entendeu? Vocês criaram uma ferramenta que eu vou imputar meus dados lá e ela vai me dar o dado, né? Então eu sou um consumidor da tecnologia de vocês, né? E isso me deu uma resposta muito simples da minha carteira. Tanto é que a primeira vez que vocês fizeram a apresentação lá para nós foi muito legal. Só tivemos 2 meses, agora vai para o 3º mês agora já. Então a empresa já virou dependente daquele relatório. Fácil de compreender. Entendeu? Classificação dos ratings, capacidade de renda. Então, voltando àquela pergunta sua anterior,
que você falou, como que eu tô enxergando minha carteira, a gente tá testando em 2 empreendimentos com vocês. Agora nós vamos pros outros. Inclusive, hoje eu te mandei mensagem, porque nos outros eu tenho sócio, que é meu irmão, mas tá tudo certo. Mas Olha o bom, o sócio olha o bom da mas não, empresa é porque familiar. mas é outra empresa, entendeu? Eles têm a empresa deles e a nossa família tem outra. Então, a gente é sócio em outras 7 SPS. Então, lá a gestão é deles. E quando eu coloquei na mesa e mostrei, ele ficou... Foi hoje cedo, antes de vir pra cá, eu tomei café da manhã foi com por ele. isso, ele mandou Coincidentemente, mensagem hoje. por isso que eu te mandei o WhatsApp. E aí ele mandou na hora pro CFO dele lá, o Kleber, que é super bacana, trabalhou na Even também aqui, tá lá em Goiânia, e ele falou assim, cara, tá na minha lista aqui pra falar. Enfim, então, eu testei em 2 que eu tenho gestão, não precisa falar com ninguém, nesses outros 7 que a gente tem sócio, que tem uns pra entregar. Então, esses... a resposta vai ser até melhor. Eu já vou ter o dado até melhor, porque assim, eu tô acompanhando minha carteira, meu rating tá excelente, capacidade de renda tá excelente, meus riscos tá bem baixo. Então eu tô gostando da minha Nossa, carteira. que delícia, eu vi isso. Eu tô gostando da minha carteira. O fluxo de Dá caixa, vontade de todo mundo sentar e o que eu falar, achei "Vamos ver." legal foi o fluxo de caixa, porque o Odair falou assim pra mim quando foi mostrar a Dedé, nos 3 meses, no fluxo de caixa, a gente é bem preciso. Daqui pra frente, de 3 pra frente, talvez não. Mas os 3, pode reparar que o nosso delta é bem preciso, entendeu? Então, eu tô acompanhando isso também, né? Que o fluxo de caixa, uma empresa de incorporação não é nada sem caixa, né? Então, é capex intensivo total. Então, assim, a gente tá acompanhando o fluxo de caixa nos 6 meses, já usando a ferramenta. Por exemplo, hoje, para projetar fluxo de caixa da empresa, a gente não usa mais o fluxo de caixa contratado. A gente usa o da Liquids. Entendeu? Que sensacional. Porque já tem um delta que vocês colocam legal. com base em tecnologia. Sempre tem um delta para menos. Sim. Sim, Nunca sim, para sim. mais. Óbvio, né? Então, assim, a gente já coloca. O Paulinho achou genial, porque a gente é muito seguro. A gente é uma empresa que, assim, os sócios já têm na casa de 70 anos, eles já tomam um risco suficiente, entendeu? Então, eles não querem tomar mais risco, né? Lógico que toma risco, né? Mas são conservadores. É uma empresa conservadora. Lança 1, 2 por ano. Esse ano nós vamos lançar 2, ano passado lançamos 1 e tal, enfim. Então, o foco é ter muito controle da operação na mão, né? Então, quando eu consigo ter um regime de caixa também, um fluxo de caixa no curto prazo, projetado com esse delta que vocês calculam, a ferramenta de vocês calculam, eu achei genial também. O rating, a capacidade de renda, esse delta de fluxo de caixa, então, e a simplicidade do relatório. Porque eu sou daquele tipo de pessoa que, se você faz uma apresentação muito grande, eu falo, vai passando, que eu não consigo... Olha aí, convencimento na prática. Eu não consigo ler. Não, e a gente fala isso, CEO. Gente, CEO depois de 5 páginas já foi, né? Não tem mais como. Ele já pegou o celular, já tá com outro... Alguma bomba tá estourando. Não tem como você ficar mais de 5 slides ali, né? Então, assim, a minha vontade hoje é trazer mais tecnologia para dentro da empresa. Hoje eu tô com outra tecnologia que eu fechei recentemente aqui do Cubo também, para comercial. E agora eu tô buscando tecnologia na área de campo, né? De construção mesmo também, Sim. porque primeiro é para sempre focar na redução de custo, né? De DGA da empresa, né? Porque isso é inevitável, né? Que você vai crescendo a empresa, quando você bota tecnologia, você consegue ser mais efetivo e mais otimizado, com menos gente, né? E é isso. Então, eu tô sempre em busca e eu acho que a inteligência artificial é pauta, assim, de CEO mesmo e da empresa inteira. E eu sou aquele CEO que não manda em nada. Eu falei pra Lulu, eu sou um CEO que não manda em nada, porque eu gosto de escutar mais os outros, principalmente no tema de obra, que eu sou engenheiro técnico, eu sou engenheiro civil só de diploma, né? O diretor da empresa tem 66 anos, é professor do UFG, Universidade Federal de Goiás, é Ulisses. Ele é um cara pragmático, a gente não tem história de atraso de obra, entendeu? Num cenário lá que tem umas obras bastante atrasadas. Então, eu sou mais um conciliador ali de informações, sabe? Então, se alguém tiver aí de casa uma startup, uma empresa de Sim, mas obra, eu de posso, eficiência... Não, já vou te dar a dica. Pode me dar. O Senai aqui tá dentro com a Conx ali, assiduamente. Tem uma estratégia muito forte para mão de obra hoje, né? Eles já estão ali desenvolvendo. Tem um campo ali dentro do Tatuapé, na prática, então, onde eles levam pessoas, dão certificados em várias frentes. Quando a gente fala em industrialização, acho que é um pouco ainda mais difícil, olhando até para o Brasil, principalmente no setor econômico, trazer, tá? Talvez. No alto eu já tô Isso, vendo, alto. já aqui em São Paulo, algumas pessoas Você tem fazendo áreas fachada maiores. pronta. A área maior faz toda a diferença. Quando você tem terrenos ali muito pequenos, você não consegue fazer a laje do lado, você não consegue concretar do lado e colocar pronto. Você não tem espaço, você não tem espaço físico para isso. Você olha aqui na Você tem que Cardoso, aproveitar o projeto. em projeto que a gente entregou agora, aqui na Cardoso.
custoso. Terreno super pequeno. Então, você tem que ter uma logística ali, não te cabe muita. Cabe, obviamente, em Claro. várias frentes, mas assim, o que mais gera retorno e reduz custo, e que você poderia ter ali uma agilidade no teu prazo de obra, eu acho que ainda impacta bastante. O Pra treinamento do Senai, conseguir, você fala. para trazer, não, eu digo na obra mesmo, né? Em todo o conceito dela, na estrutura, em como ela sobe, numa estrutura convencional. Você ainda tem dificuldade de deixar isso muito mais industrializado. Isso ainda vai te Total. O custar especial aqui muito. O é... Brasil não está ainda muito preparado para Por- isso. ma- Mas tem mas- que, é. mas tem que ir onde dá, né? É. Onde cabe, onde eu consigo. Vai Exato. fazendo pelas Todo o beiradas. ciclo de funding também não está preparado. Quando a gente está Não. olhando sempre o tamanho, a duração da obra baseada nos métodos construtivos que a gente tem, os financiamentos próprios, Minha Casa Minha Vida, tem uma questão de financiar tijolo no fim do dia, né? O Exatamente. pré-construído é um outro E a caminho escassez aqui. do funding também ali, né? Exatamente, afetando essa vida ali. E o legal, o SG, né, ele veio com tudo aí alguns anos atrás, né, dizendo isso, né, que a gente ia conseguir colocar muita coisa ali de sustentabilidade, que isso ia ser revertido em taxa, né, Uhum. diretamente dentro do plano empresário. No fim, hoje nós vivemos um cenário onde a sustentabilidade tem que ser implementada, você tem que trazer esses resultados para simplesmente você ter mais credibilidade, porque a taxa já não vem mais Não vem acompanhada mais, não disso. vai mais trazer Essa é a taxa, dor de se exatamente. investir em sustentabilidade, né? Lá na É. empresa a gente investe em sustentabilidade por propósito. Sim, Né? é o caminho, mas é o caminho do assim, mundo, né? mas é a dor que eu sinto, tanto na área comercial, que o cliente. Tem cliente que valoriza muito, isso eu acho muito legal. Mas a gente tem LEED, né? A gente tem GBC, Green Building também, nossos prédios residenciais, LEED num comercial que a gente está fazendo, que a gente lançou com a Pininfarina. Mas o cara gosta mais da marca Pininfarina do que do selo, entendeu? É. Tá tudo bem. isso. Mas a dor de isso. se investir em sustentabilidade é essa, né? Então, porque a gente investe com propósito, né? Tem vários itens no nosso empreendimento que de fato melhoram o planeta, vamos dizer assim. Mas é pouco reconhecido e você falou muito bem aí dos bancos, né? De ter uma taxa menor, né? De funding, se você é sustentável, né? Eu praticamente estou achando hoje que tá virando uma convenção você ser sustentável. E quem não é, eu acho que nessa falta de recurso, o cara pega Aumenta você o por seu isso. risco, mas não te melhora na taxa. Exatamente. Mas Exatamente. talvez ele pegue você e deixe de financiar outro, né? É. Então eu tô com essa cabeça nesse sentido. Sim. É muito interessante. Eu acho que conecta bem aqui, eu vou pegar o gancho aqui, a gente falando de símbolos, né, de Pininfarina, a gente tá falando do próprio selo de sustentabilidade, quando a gente tá olhando ali. O Odair é o nosso sócio aqui, que ele não tá aqui, Terceiro mas vocês elemento. vão conhecer aqui em breve, os dois aqui já conhecem, mas o espectador não. O Odair me mandou outro dia uma mensagem falando assim: a carteira da OM está linda. Que bom. Tá linda, é ótimo. Fiquei feliz. A gente fica feliz, mas Ele falou isso pra mim mesmo. Que bom que ele falou pra você também. Ele me mandou uma mensagem assim, tá linda. E eu acho que esse símbolo de você conseguir pensar e condensar a ideia de que você tem uma carteira linda aqui, né? Dentro de um símbolo de governança financeira, dentro de um símbolo que significa que, olha, eu estou adotando tecnologia, eu estou trazendo tecnologia para dentro de casa, eu estou com mais controle dos meus processos, eu sei quem está entrando, eu sei o que está acontecendo, eu sei o behavior, eu sei o preço da minha carteira hoje. A gente tem uma visão de que isso pode ser, talvez, aí sim, acho que a gente chegar em conseguir, nesse momento, brigar pela taxa, não só pelo selo da Sim. sustentabilidade, Sim. que bom, é uma das composições, mas você conseguir de fato ter esse selo que leva para dentro do banco. A gente tem visto um pouco isso. Vocês serem esse selo pra nós seria uma tacada, né? Esse é o intuito, né? Esse é o Você, nosso igual a intuito. Simone comentou mais cedo, eu mostrar pro banco que eu tenho controle, governança, sei como é que tá a minha carteira. Eu já tenho todo o cálculo por trás. E eu acho que uma coisa que a gente estava falando ali né, no outro podcast, é que a governança e a estrutura que ele tem dentro de casa, né, de você ter o controle financeiro, toda incorporadora, às vezes, quando a gente chega na primeira vez, ela fala assim, não, mas eu não tô preparada para isso. Você fala, não, mas essa é a preparação. Você não tá preparado mesmo, porque é difícil. Sim. E quanto maior você é, eu acho que quando a gente fala de risco, né, quanto mais unidades você tem e mais perfis você tem dentro da carteira, é muito mais difícil mesmo você conciliar
o que você tem na conta da SPE, na conta que você recebe o pró-soluto, ou, né, você tem uma tabela direta, a visão que você tem de cruzar essas informações. Então, o que eu entendo também do lado de vocês é que, putz, eu também quero terceirizar isso, porque é um desafio muito grande dentro de casa se eu tiver que cruzar todas essas informações e falar que eu tô preparado. Ou ter alguém, né? Também tô vendo outras situações que assim, é uma consultoria, eu preciso ter alguém para atender, né, a consultoria, ou eu preciso ter alguém para atender e olhar o monitoramento. E a nossa ideia, na verdade, é meio que inverter essa situação de que eu vou te preparar para você performar bem, para o momento que você precisar estar preparado, você já se preparou. Né? Que a gente estava falando disso, de IPO, de CRI. É um mercado que ele tende a ter um funding mais escasso hoje no banco. Sim. E você vai ter que buscar outras formas, né, de operação. E acho que para vocês, assim, acho que do alto padrão, né, alto, altíssimo, e no médio, baixo, vocês estão vendo também essa troca de funding? Vocês estão tendo que buscar outras... Você falou, né, ali tem BRB que opera bem, mas vocês estão buscando outros tipos de capital para deixar um pouco né, essa parte do funding de FGTS, da própria poupança que agora está apertado? Sim, os bancos hoje já estão atuando dessa forma, né? Ninguém tem mais ali FGTS para trabalhar, não tem poupança para trabalhar, não tem mais como ofertar isso, né? Então a gente está ali tudo em recursos de tesouraria e a CDI+, a maior parte dos bancos. Onde você tem essa possibilidade ainda é na Caixa, né? E desde que teu projeto de empreendimento tenha relacionado assim a mais de 50% das unidades realmente voltado para Minha Casa Minha Vida. Porque você pega uma outra taxa e a taxa da Caixa também está alta nesse sentido quando se Não fala tem de fuga, recursos né? de tesouraria. Então, está realmente mudando e está levando todo mundo para um outro lado, onde já está encarecendo, inclusive, todo o projeto, e aí você não tem como recuperar tudo dentro de um VGV, né? Então, as margens continuam apertadas Não aí. necessariamente você consegue repassar pro Não, cliente, né, o nem valor do tudo. financiamento mais caro, né? É um outro fator que está contribuindo para o preço do metro quadrado subir também, né? Os dois últimos lançamentos nossos, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu assinar um Bradesco, plano empresário, e um BRB, plano empresário agora, do Autoria e do Bossa. E vamos lançar mais um agora, um por andar. Mas a gente já conversa bastante com o pessoal do CDI+, né? O Banco ABC é muito próximo nosso também, por conta da atividade do agro, então eles vivem querendo financiar a gente no CDI+. A gente tem um excelente relacionamento, mas acaba que ainda o plano empresário é 5% mais barato, né? E aqui em São Paulo você tem ali Itaú e tem Bradesco ainda trabalhando no TR. Isso, são os dois que a Mas gente faz. quando A você gente olha fez para Bradesco e BRB. Santander, já é CDI, você olha para um Safra, já é CDI, você olha para um ABC, já é CDI. Uhum. Então, assim, a conversa já começa... Já. Ainda assim, é uma conversa diferente de com um fundo direto, Uhum. né? Sim, Pra é falar melhor, né? Ainda é melhor. E ainda tem espaço, eu acho que ainda cabe. A gente fechou também 2 Bradescos recentes agora. TR também. Tô fechando um limite global na Caixa, na Conx, então já fechamos 3 projetos dentro e, assim, tá caminhando bem. E estamos vendendo bem também, Então, tem esse mesmo com ponto, né? tudo acontecendo. A gente Brasil Recebo lançou todo dia Ipiranga. mensagem sobre isso, assim, tá no boom de lançamento, Cara, é uma de loucura. vendas, e mesmo com a Selic A 15. gente já lançou um associativo no Ipiranga, foi 60% em 3 meses. É. Uma coisa de louco. Excelente. Klabin, médio padrão aqui também. A gente também não tinha uma expectativa alta, achávamos que as vendas iam ser lentas, mas assim, já foi 40%. 2 meses de lançado. Não, aí é excelente. Então, Nossa. assim, tem coisas que nos chamam muito a atenção. Aí você olha para Vila Mariana, é um pouco mais, né? Velocidade de vendas um pouco mais lento. E aí você respeita isso dentro do projeto, porque Claro. precisa também. Uhum. Mas, assim, associativo, a parte de Minha Casa Minha Vida, tem um déficit alto ainda, né? Total. Então, a gente tem o York, que é Oportunidade, presidente né? do Sinduscom, dentro de casa, então nos traz muitas informações, nos coloca muito ali também conectados, e o déficit ainda de moradia, ele é muito grande. Sim. Tem muita gente se separando, tem muito Sim. filho crescendo, tem muita E tem a coisa nova economia acontecendo. chegando. Exato. Exato. Exatamente. E lá vem reforma tributária, né? Para ajudar mais um pouco. É. No Aí, próximo algumas ano. legislações novas ainda pra pegar no meio do caminho, né? É isso. A gente fala muito na Liquid, é um papo que a gente bate muito. Normalmente a gente nunca
Nossa, a gente nunca tem muito boa experiência quando a gente entra só pela inovação. Quando o incorporador fala, nossa, eu quero trazer a tecnologia de vocês aqui para dentro de casa porque eu preciso inovar. Normalmente a gente fala, mas eu tô focado no resultado, na performance, em entregar, né, para você aqui poder observar. Eu acho que o bacana da conversa com vocês aqui, se tem um ponto que a gente olha, a gente começa falando de tecnologia, a gente traz a tecnologia para dentro de casa, mas vocês estão sempre olhando resultado, seja na construção, e a gente sempre vai parar no fim do dia no custo de capital. Nessa ótica aqui. Então, ter um olhar prático de tecnologia para dentro de casa, eu acho que é isso, trazer um pouco tecnologia para dentro de casa, seja ela inteligência artificial, blockchain, não importa qual seja a tecnologia que a gente está trazendo, ela tem que ser focada em trazer resultados, seja no presente, Toda a eficiência, no modo tecnologia tem geral, que ter um operação. ROI. É. O que você está substituindo, de fato? Exato. Mas eu acho que que te tem tá e a gente tem facilitando? que entender também, é uma coisa que o Thiago fala muito, quanto tempo realmente eu consigo maturar um ROI? Porque quando você entra por inovação, que é o pânico para os meus ouvidos, é que você vira, vou fazer um piloto ou uma POC, né? Assim, 3 meses. Aí eu falo, gente, mas quando que você vai em 3 meses ver um ROI no empreendimento Na POC é imobiliário? impossível, né? Você Então, você aí avança, e você aí tem você que entra um pouco evoluir. nisso e a gente fala, putz, é óbvio que você quer testar, né? Tudo você quer testar, mas quanto tempo realmente você consegue ter um retorno financeiro e ver que aquilo realmente maturou dentro da sua operação e gerou um resultado e tirou da linha de custo e virou um investimento que é o retorno financeiro, né? A gente Tem uma isso. outra visão. Ele não necessariamente, esse ROI, ele precisa ser em faturamento ou resultado. E você pode estar substituindo funções, de fato. E agilizando o seu processo. Isso já é um resultado, principalmente para a Sim. empresa. Antes eu tinha 5 pessoas com mais dificuldade fazendo determinada função. E quando você traz uma certa tecnologia, você consegue usar simplesmente a ferramenta com input dentro dela e aí colocando ali políticas que te levem ali a um certo resultado. Isso não te traz resultado financeiro imediato, mas ele já te traz uma dinâmica que é visível para todos os olhos. Eu estou dizendo isso assim, de análise de crédito mesmo com a Liquid. Uhum. Isso foi fato. Implantou no mês seguinte a gente já estava visualizando isso. De forma muito prática, eu não precisava mais ter pessoas. Eu tenho a ferramenta 24 horas por dia, 7 dias da semana. Isso tudo já me trouxe um resultado imediato que não necessariamente ele foi Foi seu financeiro. caixa, né? Analisar a ROI assim muito rápido, eu nem penso nisso, para ser sincero. Eu falo que engenheiro, ele sabe o valor de tudo, não quer, sabe o preço de tudo, mas o valor de nada, né? Se o cara ficar muito focado nisso, ele não vai conseguir, ele vai ficar ansioso demais para ver o ROI e às vezes ele vai até comprometer o resultado daquela ferramenta, né? Ansioso para dar certo e tal. Então, assim, eu quando trago uma inovação, mesmo que seja um MVP ainda, eu deixo testando uns 12 meses ali. Então, é isso. Agora, a de vocês, eu acho diferente, porque é uma coisa que a gente não tinha, né? Por mais que você consegue tirar, a minha estrutura é muito enxuta, mas eu não sei se eu vou conseguir, talvez, tirar alguém da empresa, né? Ter essa economia real, mas eu enxergo diferente, você está me dando mais segurança para operar, entendeu? Eu acho a tecnologia de vocês, ela é um avanço na empresa. E não uma substituição de alguma função, sabe? Então, isso agregou muito para nós. Então, e eu que sou CEO de uma empresa que tem caras de 70 anos no conselho, eu tenho que prestar conta. Por mais que uma das pessoas seja da minha família, as outras duas não. Então, assim, é muito bom para mim ter uma ferramenta que me respalda também, sabe? Não, contratei uma tecnologia aqui que me dá credibilidade para mostrar os relatórios da minha carteira para o Não é conselho o de administração Excel, da né? empresa. Não é o Excelzão, aquele acompanhamento Que a doido. Excel aceita tudo, né? Aceita Excel tudo. aceita Esse é um tudo. problema. Exato. Então, enfim, a gente tá com outra tecnologia agora em teste lá, que é uma outra, que a gente é uma plataforma no code, que a gente tá trabalhando na nossa viabilidade, para o foco dessa tecnologia, a dor dela que ela resolve é eliminar o Excel. Uhum. Então, a gente tá 1 ano já, não, 6 meses já com ela, vamos começar a rodar um piloto agora para ver se dá certo, porque isso vai nos dar, essa sim vai substituir gente, Uhum. se rodar. E eu acho que você também tem, quando você fala da segurança, para expansão, né? Um dos nossos perfis de cliente é realmente o cliente que está em expansão. Você não está preparado para implantar nada, mas você está preparado para lançar de 2 para 10. Então, como que você vai se preparar para fazer isso? Não, mas eu já faço com 2. Sim, mas 2, né? 2 para 4 já é muita diferença, e para 10 é muito mais. E o quantitativo disso tem um risco que você não enxerga.
ele é um risco a longo prazo, né? Então, é muito interessante ver esses dois perfis de operações, porque quando a gente traz para dentro de casa e a gente estuda, porque no final a gente estuda essas carteiras, E né? vocês têm muita informação. Então É a gente muito massa a gente isso. consegue criar E por regiões, né, cara? indicadores. Brasil e afora. Exatamente. Nossa, isso já se transforma, Isso é muito rico, inclusive, essa numa informação. inteligência de mercado, né? Que você já vai ali trazendo Exatamente. dados, consegue trazer informações, exatamente isso. rendas, né? Regionais, estão ali, tipo de pessoas, famílias. É um pouco da visão que a gente tenta trazer para vocês ali, assim, o que essa força desses dados em conjunto conseguem gerar em valor de volta para o mercado. Então, a gente está trabalhando agora aqui num score que vai ser muito importante para o mercado, que é um score, dentre os outros já específicos que a gente tem, mas um muito específico, pensando já na Minha Casa Minha Vida, que vai ser uma mudança grande em como você olha risco de uma carteira em especial aqui Minha Casa Minha Vida, pensando para o absoluto. Mas por que a gente consegue? Porque a gente tem, primeiro, bons parceiros, assim como vocês aqui. A gente tem um comportamento de dados e a gente está olhando a renda, a gente está olhando o comportamento de cada um desses compradores. E não é só dado, né? Eu acho que a gente Não é o tem muita dado, é como a Às gente... vezes a empresa fala assim, mas se eu for no birô, eu também pego esse dado. A gente, sim, mas isso é igual você falou. Não é tão o chat simples GPT, assim, sim, não. é um grão de areia. É. O grão de areia me ajuda, mas ele não me faz minha praia. Sim, não faz só praia. Não, e não é tão são- simples assim, não. Você vai no birô, a gente já tinha essa dinâmica, né? Você vai ali no Sim, birô, pega informação X, Exato. Y, imputa nos bancos e traz uma informação. Não é igual, gente. Exato. É assim, te traz muito mais potencial com o cliente e a ferramenta, não tem dúvida disso. A gente está indo para uma era de contexto, né? No fim do dia, trazer a informação, mas ela tem que estar alinhada ao contexto da tua operação para você poder usar. Quer dizer, não basta perguntar para o GPT que você vai construir, ele tem que entender. Acho que a gente vai caminhar para isso. Mas também estamos caminhando aqui pro final. Ó, vou dar uma informação positiva para vocês. Eu já tive especulação de 3 fundos querendo trabalhar no plantão para aquilo que o cliente não consegue carregar dentro do repasse, ele olhando a carteira da Liquid, foram específicos, tá? Falando específico. Na Olha. Liquid, olhando, falando, eu levo o restante comigo aqui na carteira. Se ele tiver renda informal, se tiver, né, outras situações, e eu tenho muitos policiais que têm rendas fora, tenho ali influencers que estão recebendo por fora, e que não passa efetivamente numa entrevista com a Caixa, né, mesmo quando chega nos finalmente, mas tem renda É uma informalidade. comprovada. 3 fundos vieram Essa é a natureza, especular essa é a natureza essa do Brasil, situação. né? A renda é muito informal. E a 14 gente vende milhões de pra isso. influencers. O Muito Brasil tem informal. Gente, 14 não, milhões de é influencers, isso. renda média de 4 mil reais. No Banco Central não vê essa renda. É exatamente essa ótica aqui que a gente quer trazer para vocês. Bom, foi um prazer aqui a gente bater esse papo aqui. Nossa, prazer. Temos... Foi muito Dá pra rápido, ter gente. vários, Pra vamos mim ter passou outros, 10 fazer Passou uma muito rápido, nova não tem mais versão desse assunto. aqui. Não, Temos tem mais assunto, aqui, mas vixe. Adorei. Temos Dá- muitos. É. Mas queria primeiro agradecer, é ótimo ver a visão. Realmente eu sou fã, e falando de verdade aqui, somos, né, todos lá Somos muito fãs, sim. do trabalho de vocês aqui. Não só porque a gente acaba acompanhando um pouco de perto como está evoluindo toda essa dinâmica de vocês, mas como cada um está olhando para a própria carteira, como elas são diferentes, mas como também tem muita conexão, seja empresa familiar, seja como olha o risco, seja um momento aqui. Então, obrigado. Lu, quiser Ai, considerações? gente, queria aí? agradecer de novo vocês. André veio de Goiânia Um para estar prazer. aqui. Já é minha amiga também, então obrigada por você ter vindo aqui. Acho que vocês dois, com visões muito diferentes, mas muito complementares, e é isso que o nosso mercado precisa disso, que é a troca e entender que a inovação é o caminho para expansão, para governança, para acesso a capital. E a gente vai... Eu falo que eu não gosto de falar isso, né? O mercado tá difícil. Eu escuto isso desde que eu tenho 2 anos de idade, Exatamente. gente. Pelo amor de Já Deus. foram muitas O mercado crises, tá né? sempre difícil. E a gente é Aí ano que resiliente. vem é eleição. Puta, mas a cada 3 anos tem uma eleição, né? Dentro do quarto. Então eu acho que a gente tem que se unir. Acho que com tecnologia, com outras visões de estratégia. Mas vocês dois agregam muito valor para nossa operação como clientes. Então eu queria agradecer a participação de vocês. Por vocês terem vindo aqui participar com a gente. Eu que agradeço imensamente. Eu já, assim, sou fã de vocês aí, já tem mais de 1 ano e meio. Gosto muito, gosto da ferramenta, gosto como vocês lidam com o mercado, com o cliente. Eu acho que isso é muito importante, essa interação, principalmente nesse movimento de tecnologia chegando, de IA chegando, e como que a gente se adequa a tudo isso através de uma empresa sólida que traz essas ferramentas para a gente de forma segura.
Também queria agradecer vocês dois. Sou um fã de carteirinha da empresa. Essa menina que em 10 minutos me vendeu. queria ter corretor assim lá em Goiânia, viu? 10 minutos o cara consegue vender um apartamento. Mas brincadeiras à parte, sou fã, desejo sucesso. Precisar cliente ligar pra gente vender pra vocês, ficam à vontade, eu tô 100% à disposição. Sucesso pra vocês aí, que vocês continuem Obrigada. crescendo e tendo os seus clientes felizes como nós, né, Simone? Sim, sim. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada. 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 Obrigadão. Obrigada.